Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, é dia de adoração, é dia de entrega daquilo que você pode, por exemplo, reservar um tempo para adorar o Senhor, para se entregar ao Senhor. Faça isso. Se você tem verdadeiramente devoção ao Santíssimo Sacramento, hoje é o dia de você adorar. Se você realmente é um cristão ou uma cristã e quer experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, busque cada vez mais a companhia com Ele. E não tem nada melhor na companhia com Ele do que adorar a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá. Ou seja, fecha verdadeiramente todas as suas atenções para esse momento de adoração. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu sou entregue em tuas mãos, a minha vida é totalmente tua, eu me arrependo dos meus erros cometidos, das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus deslizes, da minha desobediência, eu me arrependo de tudo que eu fiz contrário à tua vontade ou à tua palavra. E quero nesse momento, Senhor, me reconciliar contigo. Esse é o sentido pleno da nossa adoração nesta quinta-feira. Hoje a igreja comemora o dia da Catedral de Latrão, não é? Dedicação à Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma, você sabe que Roma, não é, está ali situada, o Vaticano que é todo o direcionamento da igreja, o Vaticano que é exatamente todo a condução da própria igreja. Mas por que em Roma? Porque desde os tempos antigos que Roma mandava no mundo. Quando Jesus veio, Roma, os soldados romanos eram espalhados por esse mundo afora, porque Roma mandava no mundo. Depois houve guerras, depois foi o Egito, os gregos, a Grécia, ou seja, várias mudanças. Mas logo que Roma se envolveu e que o cristianismo começou a tomar conta de todos aqueles do Ocidente, Roma passou a ser a sede, perdeu toda essa autoridade, né, toda essa autonomia, e a Igreja Católica, os cristãos, assumiram completamente Roma, o Vaticano. Então hoje é dedicado à Basílica de Latrão, na Catedral de Roma. Por conseguinte, também, hoje é dia a igreja também faz memória do soldado, um soldado São Teodoro, que declarou o seu amor a Jesus Cristo, declarou a sua devoção cristã, e aí foi decapitado, hoje é santo da igreja. Mas o evangelho que está em João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, é o que nós vamos meditar daqui a pouquinho. Vamos rezar então? Vamos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela cruz, o símbolo do cristão, o símbolo do amor de Jesus por nós. Desça sobre cada um de nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de hoje, João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. João 2, de 13 a 22. Vamos acompanhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Jesus que fez isso. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Salmo 68, versículo 10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi dedicado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O que é que diz o texto? Olha, Jesus era a Páscoa, ou seja, era tempo de ressurreição, naquela época, tempo da mudança, né, da prisão para a libertação, porque a Páscoa dos judeus é transportado a memória da libertação dos judeus presos, que estavam nas mãos de Faraó, no Egito. Os judeus comemoravam, como comemoram até hoje, a Páscoa. Então esse tempo era um tempo sagrado, era um tempo de escuta, era um tempo de olhar os judeus. Não é? E Jesus diz: olha, entrou no templo e viu vendendo animais, trocadores de dinheiro, de moedas, e uma série de coisas que não é digna do templo. E ele fez um chicote de cordas, como diz aqui, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou no chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Vejam o sentido que Jesus transmite nessas atitudes dele. Só ele poderia fazer isso, não é? E aí eles lembraram-se da passagem do Salmo 68, o zelo da tua casa me consome. E aí eles perguntaram: que sinal tu apresentas tu para proceder desse modo? Aí Jesus disse: olha, destrui esse templo aqui, destrua ele, eu reconstruo em 3 dias. Vejam, de que Jesus estava falando? E aí os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás ele em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Depois que ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se desta frase e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Muito bem. O texto a gente deu para entender, não é? Jesus estava falando exatamente do acesso ao templo e o total desprezo do templo para aquilo que se designava o templo, como designas as igrejas.
que é que Deus quer nos falar? Que a sua igreja, que a minha igreja, que a nossa igreja é um lugar espiritual, é um lugar de oração, é um lugar de entrega, de dedicação. Entrou na igreja, rezar, orar. Não é isso? O templo é um lugar sagrado, é um lugar para nós do Santíssimo Sacramento, é um lugar para nós da oração, é um lugar da convivência espiritual com todas as pessoas. Só temos um objetivo ao entrar na igreja, ao entrar no templo: orar, conversar com Deus, claro, cumprimentar o irmão, cumprimentar o outro, cumprimentar o padre, quem for, mas orar, esse é o nosso principal objetivo. E a terceira e última pergunta ou resposta que nós vamos dar é: qual é a sua resposta para Deus e a minha resposta para Deus? Senhor, que eu aprenda, ao entrar naquele templo, ao entrar naquela igreja, me dirigir a Ti no Santíssimo Sacramento e começar a minha oração. Só isso é suficiente para dizer que eu Te amo para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo, a minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. Fé!